Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Jesus não mentiu sobre a sua segunda vinda. Por que eu tomei a liberdade de gravar uma mensagem com esse título? Porque eu tenho visto aí alguns ateus, principalmente, dizer que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. Muitos ateus são religiosos, passaram pelo sistema religioso evangélico. Alguns foram pastores, bispos, normalmente são teólogos formados. E hoje eles pregam e ganham dinheiro no YouTube pregando o ateísmo. Virou uma profissão. A gente de repente vai ver uma pessoa aí com a Bíblia debaixo do braço e vai dizer: nossa, você é pastor? É missionário? É bispo? Não, eu sou ateu. Por que muitos religiosos, ex-pastores, se transformaram hoje em ateus? Você vê que se você for analisar, for sentar num consultório com um ateu, eu não estou generalizando, tá, gente? Eu tenho um amigo aqui, empresário, que é uma pessoa maravilhosa, próspera, muito bem sucedida, uma família linda e abençoada. E os ateus são pessoas do bem. Eu não tenho absolutamente nada contra os ateus. Eu tenho um amigo ateu, enfim, são pessoas maravilhosas. Nada contra a pessoa do ateu. Repito, são pessoas boas, generosas, geram emprego, muitos são empresários, são pessoas do bem e maravilhosas. E quem me conhece sabe a minha posição com relação ao ateu. Eles estão fazendo a vontade de Deus. E outra coisa, é uma manifestação de muita fé. Não é como é que a pessoa se olha no espelho e diz que Deus não existe. Sol, lua, as estrelas, o mar, a vida dentro do mar, na selva, e diz que Deus não existe. É muita fé que nossos amados irmãos ateus possuem. São abençoados e eleitos. Quando a carne tombar, o espírito volta para Deus. Só que a manifestação de o camarada vir abrir um canal e manifestar o ateísmo, se você for analisar direitinho, existe uma frustração por trás dessa declaração ateísta. Na verdade, eu tenho uma mensagem que eu digo: não existe ateus, existem pessoas frustradas com Deus. Claro que nenhum vai confirmar isso. Lá na frente, se por acaso ele voltar a ser evangélico, entender o evangelho da graça, ele vai dizer no testemunho dele que houve uma frustração para com Deus. Normalmente esses ex-pastores, que hoje manifestam o ateísmo, se você for analisar, existe uma história de frustração. De repente perdeu um filho, perdeu uma filha, enterrou uma mãe muito nova, perdeu o pai em alguma tragédia. Às vezes ele não aceita em viver 70, 80, 90 anos aqui na Terra. Enfim, existem vários motivos pelos quais a pessoa se declara ateu. Principalmente ex-pastores. Tem muitos pastores aí que hoje são ateus e que estão ganhando dinheiro no YouTube. Repito, virou uma profissão. Mas eu creio que por trás dessa frase ateísta, dessa declaração de ateu, existe sim uma frustração para com Deus. Eu vou botar aqui um filme, um resumo, um trailer do filme Deus Não Está Morto. Acho que muitos já ouviram falar, muitos já assistiram, e eu vou passar só um trailer que mostra de uma pessoa que ele era cristão no filme. Esse filme foi feito por um religioso, de repente um pastor, um evangélico, e esse camarada que no filme declara ser ateu. Por quê? Porque ele manifestou uma ira contra Deus, uma raiva contra Deus, porque ele perdeu a mãezinha dele quando ele tinha 12 anos de câncer. Então a mãe dele era muito nova e desde a morte da mãe ele manifestou o ateísmo. Na verdade, ele tinha uma raiva muito grande de Deus. Você vê que muitos ateus hoje aí no YouTube, eles dizem que Jesus mentiu. Ora, se Jesus mentiu, Jesus era mentiroso. Pois se ele era mentiroso, ele existiu. Você vê a contradição, Ele diz que Deus é mau. Na Bíblia, existe passagem na Bíblia de um Deus sanguinário. É verdade, eu tenho falado que o bem e o mal pertencem a Deus,
mas que o final, depois que a carne tomba, sempre é glorioso. O espírito volta para Deus. Então, ainda que uma pessoa tenha morrido estarrecedoramente, tragicamente, o espírito que estava nessa pessoa voltou para Deus com um novo corpo glorioso igual dele. Então, existe ateus aí no YouTube que nunca entenderam o evangelho da graça. E são esses que dizem isso, ó. Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. Ele não entende, porque Jesus prometeu vir na sua segunda vinda aos seus discípulos. E ele, como não tem um entendimento do evangelho da graça, diz que Jesus mentiu. Por isso que esse é o tema da mensagem. Eu vou provar na Bíblia que Jesus não mentiu sobre a sua segunda vinda. Então, nesse filme aí vai retratar um camarada que ele luta para provar que Deus não existe, que Deus está morto. Na verdade, é uma frustração, porque ele perdeu a mãezinha dele quando ele tinha 12 anos. Repito, quer dizer, ele manifesta uma ira contra Deus e ao mesmo tempo diz que Deus não existe. Como é que ele pode ter raiva de alguém que nunca existiu? Como é que Jesus pode ter sido mentiroso se ele nunca existiu? Como é que Deus foi um Deus sanguinário se ele nunca existiu? Você vê que os próprios ateus, ex-pastores que estão aí no YouTube, eles se contradizem com relação a isso. Então vamos lá. Ao contrário do que os ateus já afirmam, porque eles tentam anular essa palavra. Aqui tem 1.500 anos de história e 40 autores que viveram ao longo de 1.500 anos. Aqui tem 300 profecias cumpridas e 2.000 profecias cumpridas, 300 messiânicas, todas elas cumpridas. Gente, com toda a tecnologia de hoje, século XXI, é impossível fazer um livro desse. Mas os ateus insistem em divulgarem que esse livro aqui não tem inspiração divina, porque eles não acreditam na existência desse Deus. É lógico, é óbvio que há sim inspiração divina. Tanto é que a intenção de Deus foi perpetualizar este livro. Nós que entendemos a graça, sabemos que esse livro aqui é um livro histórico. Os ateus que passaram pelo sistema religioso, que são ex-pastores, eles não têm um entendimento da graça, muito menos têm um entendimento de que a Bíblia hoje é um livro histórico. Nossos amados irmãos evangélicos são muito enganados por conta disso, porque eles acreditam, eles são ensinados e doutrinados a isso, em acreditarem que a Bíblia é um livro profético, que a Bíblia tem para os dias de hoje. Eis que te digo, assim diz o Senhor. Tudo mentira para tirar dinheiro dos evangélicos. E os ateus não têm esse entendimento de que o que foi de fato a volta de Jesus, que prova que Jesus não mentiu sobre a sua segunda vinda. A gente vai compreender isso. Então a Bíblia é um livro histórico, mas é graças a esse livro histórico que nós conhecemos o nosso Deus. Se esse livro, Bíblia, não existisse, espiritualmente não ia mudar absolutamente nada. Se o mundo fosse ateu, não iria mudar absolutamente nada. A carne, quando tombar, o espírito volta para Deus. Mas é graças a esse livro histórico, a Bíblia, que nós conhecemos o nosso Deus. A manifestação de Deus para com o seu povo, Israel. Na época, hoje não existe Terra Santa. Hoje é um único povo e um único Deus, conforme o Salmo 37, 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Gerações vêm, gerações vão, e a terra permanece para sempre. Eclesiastes 1:4. Então o sistema religioso tem interesse em fazer você entender que o mundo vai se acabar, que a humanidade vai acabar. Isso é uma heresia, uma falácia, uma aberração e uma grande fonte de renda desse maldito sistema religioso. Essa guerra aí agora de Israel, os pastores vêm logo no YouTube para dizer: Jesus está voltando. Ora, teve a Primeira Guerra Mundial, Jesus não voltou. Teve a Segunda Guerra Mundial, Jesus não voltou. Teve a Peste Negra, Jesus não voltou. Teve essa recentemente, Jesus não voltou. Agora, a guerra contra Israel, Jesus está voltando. Desde que o mundo é mundo, pessoas, humanos, sempre existiram guerras, rumores de guerras, terremotos, furacões. Mas o sistema religioso, que é cruel, perverso e corrupto, não perde a oportunidade para, diante de uma
de uma tragédia dessa, humanamente falando, eu creio que é de Deus. Né? Quem me conhece sabe, porque Deus sabia que existia guerra, sabia. Poderia ter evitado, poderia. E por que não evitou? Deus pode acabar com a fome e a miséria? Pode. E por que ele não acaba? Porque tudo isso está nos scripts de Deus. Tudo, absolutamente é tudo da vontade de Deus. Mas os pastores não compreendem isso. Os ateus, ex-pastores, não compreendem isso. Tudo é fazer aquelas 3 perguntas. Deus sabia que ia acontecer? Sabia. Ele poderia ter evitado? Poderia. E por que não evitou? Porque tudo que acontece é da vontade de Deus. O bem e o mal pertencem a Ele. Está escrito. Só que nós fomos bombardeados com tantas mentiras e essas mentiras passaram a ser verdades nas nossas mentes. O que é trágico e estarrecedor para mim e para você, para Deus não é. Deus não é humano, Deus é espírito. E o final sempre é glorioso. Onde estão os espíritos dessas pessoas que estão morrendo na guerra? Com um novo corpo glorioso igual dele. Deus usa da maneira que Ele quiser para arrebatar o espírito. Quando a gente tem esse entendimento, a gente descansa, a gente tem a certeza que não vai passar um minuto do que Deus determinou para mim e para você. Nem antes, nem depois, porque nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem prega um Deus que está lutando, que está guerreando, é o sistema religioso evangélico, católico, e esse sistema religioso corrupto que está aí no nosso meio, que prega um Deus que está lutando e guerreando contra a natureza humana e que Deus é soberano, mas não governa a natureza humana. Que soberania é essa? Que soberania é essa? Deus está no controle de tudo, mas uma pessoa tira a vida da outra contra a vontade de Deus. Isso é estar no controle de tudo? Isso é uma contradição. Porque se alguém tira a vida contra a vontade dele, ele não está no controle de tudo. Se alguém tira a vida contra a vontade dele, ele não é soberano. Ele é soberano e ele está no controle de tudo. É esse Deus que eu prego que nenhuma religião prega. Nem essa religião chamada graça aí, que é um sistema religioso corrupto que tem a finalidade apenas de ter qualidade de vida com dinheiro alheio. O golpe está aí, cai quem quer. Eu tenho falado isso. Então esse é o tema da mensagem. Jesus não mentiu sobre a sua segunda vinda. Eu vou colocar aqui uns versículos que os ateus, ex-pastores, utilizam para dizer que Jesus mentiu. Eles são ex-pastores, são teólogos, mas eles nunca entenderam o evangelho da graça. Então eles falam isso aqui, ó, conheço os erros fatais do preterismo e da escatologia consumada. Ateus, ex-pastores que utilizam isso, porque eles não sabem o que de fato foi a volta de Jesus. Os pastores não sabem. Sabem, mas não ensinam. Os teólogos não compreendem. E os ateus, hoje, que têm um ateísmo como profissão, eles nunca tiveram esse entendimento do que realmente de fato foi a volta de Jesus, que eu vou mostrar aqui. Eu tenho na playlist várias mensagens sobre a volta de Jesus. Vou falar agora sobre isso. Então vamos lá, vamos assistir esse filme, que é mais ou menos 3, 4 minutos, que é um resumo do filme Deus Não Está Morto. Você vai ver que é a história de um camarada que se transformou em ateu porque a mãezinha dele morreu muito nova quando ele tinha 12 anos. Por isso que normalmente a pessoa declara o ateísmo porque às vezes não consegue prosperar, fez uma faculdade, não consegue prosperar, está no sistema religioso evangélico, não consegue prosperar, perdeu um ente querido, enfim, vários motivos que levam a essa frustração, que fazem a pessoa não acreditar em Deus. Na verdade ele acredita, na verdade é uma frustração. E ele usa o ateísmo, muitos deles, para ganhar dinheiro, virou profissão. Vamos assistir esse filme? É um resumo, um trailer. Você orou e acreditou. Sua vida inteira. E aqui está. Explica isso para mim. Alguns questionam sua existência. Porque vocês oram a Jesus abertamente em todos os episódios. Se o rejeitarmos, ele nos rejeitará. Isso foi para a época, não tem nada a ver com isso. Perderam a fé. Quando aos 12 anos, o menino vê a mãe morrer de câncer. 12 anos. Permite isso. Não merece nenhuma crença.
A vida é de fato uma história contada por um idiota, cheia de ruído e de furor que não significa nada. Seu nome? Whitton. Josh Whitton. Senhor Redson. Você devia pensar em outro professor. Qual é? Não pode ser tão ruim. Pense no Coliseu Romano. Gente torcendo pela sua morte. Eu sou o professor Redson e essa é a classe de filosofia 150. Eu quero evitar debates sem sentido e pular para a conclusão que os alunos do segundo ano conhecem. Não existe Deus. O que eu quero de todos vocês é que preencham as folhas que eu distribuí com 3 pequenas palavras. Deus está morto. Quando sua fé é testada, Sr. Whitton, algum problema? Não posso fazer o que o senhor mandou porque eu sou cristão. Você não consegue admitir que Deus está morto para os fins desta aula, então vai precisar defender a antítese. Lute por aquilo que acredita. Eu vejo Jesus como meu amigo. Você acha que Jesus é Deus? Não quero decepcioná-lo. Então sua aceitação desse desafio pode ser o único contato com Deus e Jesus que eles venham a ter. Sabe, pra mim, ele não está morto. Eu não quero que ninguém deixe de acreditar nele só porque o professor acha que deve. Sr. Whitton, está pronto? Nós vamos pôr Deus em julgamento. Se acha mais esperto que eu, Whitton, acredita que existe algum argumento que eu não saberia responder na sala de aula? Existe um Deus e eu sou ele. Essa experiência acabou e decidi quem é a pessoa mais importante na sua vida. Eu ou o professor Wes? Mas eu preciso fazer isso. Acho que é uma coisa que Deus quer que eu faça. Eu não posso dar as costas pra isso. Porque só quer capturá-los com sua superstição primitiva. O que eu quero mesmo é que façam a sua própria escolha. É isso que Você vocês não faz querem. ideia de quanto me agrada reprovar você. É, mas quem você quer mesmo reprovar? Eu? Meu Deus. Harry Shores, Shane Harper, com David A.R. White, com a participação de Bruce Wallace, Lee Corey Morrison e Tim Campbell. A ciência apoia a existência dele. Você sabe a verdade. Por que odeia ele? Olha, é uma pergunta bem simples, professor. Por que odeia Deus? Deus não está morto. Então, gente, você vê aí, o tripé aqui mexeu, baixou um pouco a câmera, mas beleza, tranquilo. Então você vê aí que houve o quê? Uma frustração para com Deus, onde esse professor de filosofia declarou que Deus estava morto, Deus não existia. Mas ele manifestava a ira contra Deus. Como você pode ter raiva de alguém que nunca existiu? Então, o aluno aí fala claramente, por que tanta raiva contra Deus? Por que muitos ateus dizem que Jesus mentiu? Ora, se ele não existiu, como é que ele mentiu? Como é que ele era mentiroso? Você vê a contradição e que prova que realmente quando a pessoa manifesta o ateísmo, normalmente, não estou generalizando, normalmente existe uma frustração por trás dessa frase ateísta, por trás dessa manifestação, por trás dessa declaração de ateu. Repito, ele perdeu um ente querido, tragicamente, perdeu um filho, uma filha, não consegue prosperar, estudou e não consegue prosperar, ele não compreende que a pobreza e a riqueza pertencem a Deus e que ninguém é rico por mérito, nem pobre por incompetência. A riqueza e a pobreza pertencem a Deus. Ninguém é inteligente da sua própria consciência. Então, quando uma pessoa cria o celular, a televisão, a energia, o avião, o helicóptero, tudo isso é de Deus, é 100% Deus. O homem não é rico, o homem não é pobre, o homem é único, é um espírito revestido de carne e sangue. E ele diz, ó, você vai ser um espírito revestido de carne e sangue e eu vou dar sabedoria e inteligência e você vai gerar muitos empregos, todos fazendo a vontade de Deus. Então hoje quando eu vejo um homem milionário, eu conheço alguns, e vejo aquela pessoa que vive num estado de pobreza, todos dois são iguais para Deus, são espíritos revestidos, fazendo a vontade de Deus, espíritos revestidos de carne e sangue. Você vê o zelo de Deus. Então ele faz o que? O pobre, né? Ele faz um milionário, você vai se levantar aqui, vou levantar você e você vai gerar empregos. Tudo isso nos planos de Deus, na perfeição de Deus. Ninguém é rico por mérito. Eu sou rico graças a mim, e nem pobre por incompetência. A pobreza e a riqueza pertencem a Deus. Porque Deus não acaba com a fome e a miséria, porque a fome e a miséria pertencem a Deus. Só que os religiosos não compreendem isso, os ateus não compreendem isso.
Então, vou passar aqui alguns versículos muito utilizados por esses ateus para dizer que Jesus mentiu. Olha só, ele não sabe o que significou a volta de Jesus. E eu vou mostrar aqui no final. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos lugar. Os religiosos, os pastores, os ateus ex-pastores não compreendem que nós já somos essa morada. Nós somos a Jerusalém que desceu do céu. Nós já estamos na vida eterna, porque quando a carne tomba, o espírito não vai mais para o túmulo, não vai mais para o inferno. Por isso que Jesus disse, e as portas do inferno não irão prevalecer, porque antes prevalecia o inferno. A gente vai ver aqui, muitos dormem no Senhor. Antes do ano 70, dormia. Então, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu tinha uma imaginação que Jesus estava lá no céu preparando a mansão celestial de cada um. Não, hoje a mansão, a morada é espiritual. Ele habita, ele mora, ele reside dentro de cada um de nós. Nós somos a Jerusalém que desceu do céu. Nós já estamos na vida eterna. Quando essa carne tombar, o espírito volta para Deus, com um novo corpo glorioso igual ao dele. Filipenses 3:21, Eclesiastes 12:7. Depois do ano 70 aconteceu a volta de Jesus, que foi a parúzia, a ressurreição dos espíritos e a grande tribulação. Mateus 24:1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, tudo para os discípulos, tudo para Israel, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Viram aquele templo maravilhoso, né? Aquela estrutura, um projeto arquitetônico maravilhoso, e disseram, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Você vê como a Bíblia ela é verdadeira. João não relata a grande tribulação, porque João finalizou o Apocalipse antes do ano 70. Você vê que quem confirma isso não é a Bíblia, é a história. Olha só, a história. Foi a investida de 70 mil soldados no ano 70 DC. Aqui eu vou fazer um resumo, liderados pelo general Tito, que foi o anticristo, que sentou no trono de Deus e que João disse que já estava no mundo. Tudo que acontece. Rapaz, eu acho que esse Papa é o anticristo. Isso é medo e terror, ministério de condenação e morte, porque eles pregam medo e terror para atrair as pessoas que não têm o entendimento da graça. Então, liderados pelo general Tito, promoveram um verdadeiro banho de sangue. Foram pelo menos 100 mil mortos. Lago de fogo que João utiliza, que Jesus disse que seria uma tribulação tão grande que nunca houve e jamais haverá. E isso aconteceu no ano 70. Os pastores não compreendem isso. Então você vê que foi uma história confirmada da própria Bíblia. Quer dizer, a Bíblia aqui e a história confirmou, que prova que é verdade. Porque João concluiu o Apocalipse antes do ano 70. Por isso que ele não descreveu isso aí. Por isso que ele nos descreveu que o general Tito morreu no ano 81. Era um ímpio, não tinha espírito, e os ímpios foram destruídos no ano 70. Porém, alguns passaram. A gangue ali, a trupe ali do general Tito ultrapassou. Tito morreu no ano 81. Mas agora nós já estamos vivendo o Salmo 37, 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Nós já estamos nesse período. Ora, se a Bíblia é um livro histórico, quando é que vai acontecer isso? Já estamos. O bem e o mal pertencem a Deus. Tudo é dele. Então você vê aqui, Flávio Josefo, que viveu de 37 até o ano 100, era um judeu, ele não creu na mensagem de Pedro, que pregou ali em Atos 2, Pentecostes, que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Eu imagino que Josefo estava nessa turminha aí. 3 mil judeus foram salvos, entenderam, não passaram pela grande tribulação. Os demais judeus não creram e passaram pela grande tribulação. Flávio Josefo, olha o que ele diz no livro dele, que viveu, Flávio Josefo, que viveu de 37 ao ano 100, de acordo com os textos que chegaram até nós, teria se referido a Jesus como Cristo em seu livro,
Antiguidade Judaica, livro 18, parágrafo 63 e 64, escrito em 93 em grego, koiné. Olha o que ele diz, abre aspas. Havia neste tempo Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com alegria, com prazer. Ele fez seguidores tanto entre judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, judeus, ele condenou-o à cruz. Os que o amaram no princípio não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas tinham previsto. Estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, os seguidores, os seus seguidores de cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Ou seja, Flávio Joséfo confirmando a existência de Jesus. Então você vê aqui a história confirmando do que Jesus disse. Quer dizer, poucos anos depois aconteceu isso aqui e o Google, a história, confirma. João, ele concluiu o Apocalipse em 68, 69, só que ele morreu com bem velhinho, morreu de velhice. Mas a história confirma isso. Flávio Joséfo confirma isso. Apocalipse 1,7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o ultrapassaram, e todas as tribos da terra. Você vê que é uma linguagem ali. Que tribo? As 12 tribos de Israel se lamentarão sobre ele assim. Amém. Os pastores e os ateus, ex-pastores, não compreendem. Quando eu estava nessa coisa aí, igreja evangélica, sistema religioso evangélico, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus, o que é que a gente imaginava? Eis que vem com as nuvens, ele aparecendo numa nuvem. Meu irmão, se Jesus aparecer aqui em João Pessoa, quem está em Recife não vai ver. Se ele aparecer no Rio, quem está em São Paulo não vai ver. Então, nuvem significa juízo, trombeta significa aí palavra. Então, eis que vem com as nuvens, não é nas nuvens não, e todo olho verá, todos os olhos viram a volta de Jesus, que foi o juízo sobre Israel. Eu já estou antecipando aqui o final da mensagem, e dizer que Jesus não mentiu sobre a sua vinda, que a volta dele foi para aquela época. Só que as pessoas pensam que ele vai vir numa nuvem, pocotó, 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 num cavalo branco. Eu também tinha essa imaginação, eu também tinha essa impressão, e eu acreditava nisso. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Todos os judeus ali que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, que não aceitaram a palavra de Pedro, que foi o evangelho da circuncisão, para dizer aos judeus que Jesus era o Messias. Muitos creram e foram salvos, morreram antes da grande tribulação. José e os demais, muitos judeus não creram. Então foram esses que não creram, que não aceitaram, que viram a volta dele. E que viram a volta dele, que foi o juízo sobre Israel. Que olhos? Os judeus, repito, que o mataram, o rejeitaram, o crucificaram, viram a volta dele, que foi representada pelo juízo sobre Israel. Ele veio apenas para Israel, Mateus 15, 24, e a volta dele foi o juízo sobre Israel. Apocalipse 14, 7. O seu juízo chegou. João estava na véspera, estava chegando. É chegada a hora do seu juízo. Que juízo? De Israel. Vim com as nuvens, nuvem significa juízo. Ó, Isaías 19:1, peso do Egito. Peso do Egito, quer dizer, a ira de Deus contra o Egito, né? A ira de Deus contra a Babilônia, o juízo de Deus. Ó, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito. Se você for pegar literalmente, ó, cavalgando em cima de um cavalo, numa nuvem ligeira, pocotó, 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 descendo o juízo sobre o Egito, descendo o juízo sobre a Babilônia. O que significa numa nuvem? Trazendo o juízo para a Babilônia, trazendo o juízo para o Egito, nesse caso. E o último juízo de Deus foi sobre Israel, no ano 70. Ira de Deus, entre aspas, porque tudo isso já estava no script de Deus. Quando as pessoas desobedeceram, foi da vontade de Deus. Deus deu o entendimento a uns, até na época, e não deu o entendimento a outros. Tudo no script de Deus.
Colossenses 1:23, se na verdade permanecedes fundados e firmes na fé, se não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Que o sistema religioso diz, não, Jesus só vai voltar quando todo mundo ouviu o evangelho, porque aí é uma injustiça mandar para o inferno se a pessoa não ouviu o evangelho. Você vê que essa religião é uma macumba evangélica, né? É um feitiço. Quer dizer, todo mundo vai ter que ouvir o evangelho. Ora, para todo mundo ouvir o evangelho, tem que parar de nascer. Porque todos os dias, inclusive, nasce muito mais do que morre, né? A natalidade é muito maior do que a mortalidade. Então, para que todos ouçam antes dele voltar, ele tem que parar. Então, todo mundo chega na fase adulta para que todos tenham a oportunidade de ouvir o evangelho. Mas a palavra diz que todos ouviram. Isso prova que a volta de Jesus foi para aquela época, que a Bíblia foi toda para aquela época. 100% um livro histórico. Tudo foi para Israel e tudo já aconteceu. Não existem mais pastores e muito menos profetas, pois todas as profecias se cumpriram até o ano 70, quando Paulo diz, e ele chamou uns para pastores, anciãos. Ele quem? Jesus de Nazaré, gente. Estava formando ali o seu ministério. Não existem mais pastores e muito menos profetas. Então Paulo está dizendo o qual foi. Naquela época, Paulo está dizendo, foi pregado a toda criatura. Que criaturas? De Israel, que há debaixo do céu, no qual eu, Paulo, estou ministro. Romanos 10, 18 e 19. Mas digo, porventura não ouviram o evangelho? Sim, por certo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, dos profetas, terra de Israel, e as suas palavras até os confins do mundo, mundo de Israel. Mas digo, porventura Israel, ao 19, viu aí que está se referindo a Israel, porventura Israel não soube? Soube, por todo Israel foi pregada a sua palavra. Mundo de Israel, o evangelho foi pregado a todos na época, tanto o evangelho da circuncisão, que foi dado a Pedro, João e Tiago, que era para dizer aos judeus que Jesus era o Messias, como o evangelho da incircuncisão, que foi dado a Paulo para pregar para os gentios. Mas Paulo pregou para todos. Mas ele diz lá em Gálatas 2,7, a mim o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o evangelho da circuncisão. Tanto é que Paulo chamou Pedro de hipócrita. Às vezes eu combato e denuncio esse sistema religioso que está na graça, aí aparece uma pessoa, Júlio, faz isso não, prega só a palavra. Paulo chamou o irmão Pedro, só porque ele estava infiltrado ali no meio dos gentios, de hipócrita. E Pedro era trabalhador, não era malandro, vagabundo, oportunista e pilantra não. Paulo chamou Pedro de hipócrita, só porque ele estava no meio dos gentios. Combater e denunciar é o evangelho da graça, gente. A gente não aguenta mais sistema religioso. Tem um sistema religioso corrupto no nosso meio. 1 Timóteo 6, 13 e 14. Mantendo-se diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão. Isso aí são alguns versículos que alguns ateus, ex-pastores, utilizam para dizer que Jesus mentiu sobre a segunda vinda. 14. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí os ateus fazem, cadê que Jesus apareceu? Cadê ele vindo num cavalo, numa nuvem? Cadê? Ele não tem um entendimento da graça. Que Jesus não mentiu quando disse com relação à segunda vinda. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, Pedro, João, Tiago, Mateus, Lucas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Olha só, Paulo aqui mandando uma carta, acreditamos que foi Paulo, não faz diferença, dizendo, a nós falou-nos nestes últimos dias. Viu aí? Pedro lá em Pentecostes, não, meu irmão, eles não estão embriagados. Isso é a profecia do profeta Joel que disse que nos últimos dias iria acontecer isso, né? O derramar do Espírito Santo, o falar de línguas estranhas, que significa idiomas, línguas estrangeiras. Não tem nada de terra de canta, lipa na chulipa.
Tem uma mensagem aqui que eu estou abordando muito esse tema, como os evangélicos estão sendo enganados com relação a essas línguas estranhas. Gente, hoje para você aprender um idioma, você na internet você aprende japonês, chinês, francês, italiano lá. Na época não existia isso. Na época existia o compromisso de pregar o evangelho a toda criatura. Nos países circunvizinhos se falavam outros idiomas. Então Deus derramou sobre os discípulos o dom do falar de línguas, outros idiomas. Você vê na festa de Pentecostes, nossa, esses homens estão falando da maravilha de Deus na nossa própria língua em que fomos nascidos. Pardos, medos, elamitas, esse está lá em Atos 2, a gente vai ver aqui, que eram os países circunvizinhos onde era necessário Deus derramar sobre eles a unção, o dom de línguas estranhas. Não tem nada a ver com terra de canta, lipa na chulipa, e ainda tem essa palhaçada, essa do movimento, enganando as pessoas. Meu irmão, se o teu pastor fala terra de canta, lipa na chulipa, cai fora que ele está te enganando. Ele sabe que não está falando línguas estranhas, coisa nenhuma. Lá, 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 lé, 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 li, 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 lololó, lululu, nunca foram línguas estranhas. Esse terra de canta, lipa na chulipa, nem Deus sabe o que é isso. Isso é uma palhaçada, uma estratégia para mostrar santidade com Deus. Cai fora, ele sabe que está te enganando. Ele está te enganando, ele sabe que não está falando línguas estranhas, coisa nenhuma. E ainda tem essa palhaçada de interpretar. Isso foi na época, interpretar o idioma da época. Porque desde a Torre de Babel, Deus jogou sobre eles vários idiomas. E isso aconteceu em Atos, Pentecostes, quando Pedro confirma que isso iria acontecer nos últimos dias. Maravilhoso, mais uma vez, confirmando lá que foram os últimos dias de Israel. Tudo que acontece de ruim, bem que a Bíblia diz que nos últimos dias. É uma macumba, né? Macumba evangélica. Então, ó, a nós falou-nos nestes últimos dias, porque o fim de uma nova era, de um novo aion, o nascimento de um novo pacto, de uma nova aliança, a graça, o ministério da fé, do Espírito. Não tem mais sacrifício, cerimonialismo. Nossos amados irmãos vivem debaixo da lei de Moisés. Dizem que são cristãos, de fato são cristãos, mas vivem um judaísmo, batismo nas águas, Páscoa judaica. Isso aí é rudimentos, isso é da lei, isso é prática judaica. Não deixando a nossa congregação lá, a congregação não tem nada a ver com os dias de hoje. Na época existia um propósito de se juntar e lutar contra os principados e potestades, que eram os judaizantes, que eram o Império Romano na época. Não tem nada de demônios. Eu tenho uma mensagem que eu falo de Hebreus 6, do 16 ao 11, né? Principados, potestades. Principados e potestades significa pessoas poderosas e influentes. Não tem absolutamente nada com o mundo espiritual. Nossa, está havendo uma guerra espiritual. Mentira! Mentira para tirar dinheiro de você. Não deixando a nossa congregação. Eles congregavam-se nas casas dos irmãos, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia do juízo que foi para Israel. Júlio, você vai prestar conta no dia do juízo. O juízo foi sobre Israel no ano 70. Não existe mais juízo de Deus. Hebreus 10, 37, o ateu usa muito isso, porque ainda um pouquinho de tempo, tem tradução que diz, em breve, muito em breve, o que há de vir virá e não tardará. Cadê? Cadê a volta de Jesus no ano 70? Ele não compreende que a volta de Jesus foi o juízo sobre Israel. Como é que Jesus vai voltar? Eu vou mostrar aqui. Se nessa época ele já habitava em todos os eleitos. Foi um desafio que eu lancei aqui. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? Nenhum pastor, nenhum teólogo, nenhum evangélico me refutou na palavra. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? Ele seria a segunda pessoa da Trindade, é? Um pouquinho de tempo, em breve, muito em breve. Tiago 5, 7 a 9. Sede, pois, irmãos pacientes. O pessoal estava desesperado.
Paulo, cadê a promessa, Paulo? Ele não disse que ia voltar. Cadê, Paulo, a promessa? O pessoal estava impaciente. Olha o que Paulo manda, o que Tiago fala. As pessoas também demonstravam isso para Paulo. E Paulo diz isso aqui, ó, em breve, um pouquinho de tempo ele vai voltar. Ele prometeu, ele vai voltar. Tiago dizendo aqui, Tiago 7,9, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Aí ele fala aqui uma ilustração. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Ó, não é bota a semente e tira a fruta. Não. Bota a semente, rega, bota lá um material. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva, temporã e seródia. Então, é o tempo, você bota uma semente, daqui a um tempo vai crescendo e você colhe. Por isso que ele usou essa ilustração para dizer, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E ele bota, fortalecei os vossos corações. Por quê? Já a vinda do Senhor está próxima, meus irmãos. Tenha um pouquinho de paciência, ele vai cumprir a promessa. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados a passar pela grande tribulação, a perder a salvação. Era possível perder a salvação, só que os pastores e teólogos não compreendem que essa salvação foi do ano 70. Tanto é que Paulo diz... lá em Hebreus, aquele que retroceder, e o próprio Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. Oi, quer dizer que a salvação, os evangélicos, a salvação tem que perseverar? É? Hoje, mas Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus mediante a fé. Graça, fé e dom. Se esse inferno pregado por vocês aí existe, Deus já determinou. Você vai para o inferno, você vai para o céu. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Porque é graça, fé e dom. Não depende de mim, não vem por obras. Só que essa salvação também de Efésios 2,8 está se referindo à salvação da grande tribulação que foi no ano 70. O Espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. Ele veio, participou de carne e sangue. A carne e sangue, quando tomba, o Espírito volta para Deus. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. E no final ele diz, eis que o juiz está à porta. O juiz de quê? Que vai julgar Israel no ano 70. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro 1,20, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos dias, nestes últimos tempos, por amor de vós. Você viu aí? Últimos dias, últimos tempos, o nascimento, o fim de um tempo, o fim de um novo aion e o início de uma nova era. 1 Pedro 4,7. E já está próximo o fim de todas as coisas, de todas as profecias, de todo o cumprimento. A obra de Deus acabou na cruz quando ele disse, está consumado. Agora, espiritualmente, ela foi finalizada no ano 70. E já está próximo o fim de todas as coisas. Maravilha, né? Portanto, sede sóbrios, meus irmãos, e vigiai em oração. 2 Pedro 3, 4, 8 e 9. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, olha só, nos últimos dias virão escarnecedores. Isso foi para a época, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Olha que interessante, o pessoal na época dizendo, Pedro, cadê a promessa? Por isso que Tiago disse, sede pacientes, ele vai vir. Ele prometeu, ele vai vir. E ele veio. Ele não mentiu sobre a sua segunda vinda. Ele veio. Andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Olha, as pessoas estavam ansiosas, querendo o cumprimento da promessa dele. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Cadê a promessa? Ele não está dizendo que vai voltar? Cadê? O pessoal estava impaciente. E os discípulos ali foram levantados para dizer, meu irmão, calma, ele vai cumprir, ele vai voltar. Se ele prometeu, ele vai voltar. E a volta dele foi um juízo sobre Israel. O 8 e o 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tem evangélicos aí, são ensinados, né?
com relação a esse tempo. Não tem nada a ver, isso não é literal. Né? O milênio já aconteceu. O milênio foi um período de tempo. Júlio, esse tempo desse milênio já aconteceu. Não é literal. Sodoma e Gomorra foram condenados ao fogo eterno. Estão queimando até hoje? Não. Período de tempo que aconteceu, creio que da cruz até o ano 70, não importa. Mas isso não é literal, mesmo porque é impossível um ser humano, biologicamente falando, viver durante 1000 anos. Você percebe aí a figura de linguagem. Meu irmão, tem ateu aí, no meio religioso, ateu, ex-pastor, que se você disser para o ateu, rapaz, a minha vizinha é uma galinha, ele vai dizer se é de capoeira, que marca é, que raça é. Ele não entende que quando você usa a expressão galinha, está dizendo que ela é enxerida, que ela é assanhadinha. Não diga para um ateu religioso que sua vizinha é uma cobra. Ele vai perguntar se é cascavel ou surucucu. Ele não entende que você está dizendo que ela é linguaruda, que ela é fofoqueira, que se ela morder a língua morre envenenada. O ateu religioso ele não vai compreender isso. Ele vai pegar literalmente. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. Tem paciência, né? Do jeito que vocês querem, não. De imediato, agora não. É com calma, mas vai chegar, ele vai cumprir a promessa. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, ó, os discípulos na época. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Existia ali um arrependimento ali, porque existia pecado, que era transgressão da lei. Olha o que João diz, 1 João 2,8, filhinhos, é já a última hora. É já a última hora, tudo estava prestes a acontecer. Então os pastores hoje levam para quê? Para o futuro, porque levando tudo para o futuro sustenta os empregos deles. Eu digo, se os evangélicos compreenderem a graça, essas chamadas igrejas fecham. Os pastores ficam desempregados e o povo feliz. Então, quando diz Jesus está voltando, isso mantém o emprego dele, a rentabilidade dele, o império dele, a fonte de renda deles. Faz 2000 anos, o que é que está faltando para Jesus voltar? E como é que ele vai voltar se o Espírito Santo habita em mim e em você? E como ouviste que vem um anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, a luta, o Império Romano, os judaizantes, por onde conhecemos que é já a última hora, Apocalipse 1:3, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Aí os ateus religiosos, cadê? Cadê que Jesus não veio? Cadê? Dizendo que Jesus mentiu quando falou sobre a segunda vinda. É o título da mensagem. Jesus não mentiu sobre a sua segunda vinda, para mostrar aos seus servos a coisa que brevemente deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Como os evangélicos estão sendo enganados? Apocalipse 3:1, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa, a coroa da salvação, porque era possível perder a salvação. Paulo diz, Dema me abandonou, amando o presente mundo, e Jesus confirmou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Claro que aqueles que foram salvos e condenados, estava no script de Deus, eis que venho sem demora. Então os ateus aí religiosos usam isso para dizer que Jesus mentiu. Cadê sem demora na época? O que significa sem demora? Eu acho que ele não compreende que a volta de Jesus foi o juízo sobre Israel no ano 70. Apocalipse 22, 7 e 12. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eis que cedo venho. E o meu galardão para os judeus da época, está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Então tem ateus aí, ex-pastores que encararam e abraçaram o ateísmo como profissão, que usa todos esses versículos que eu estou mostrando para dizer que Jesus mentiu. Interessante, se Jesus mentiu, é mentiroso. Se ele é mentiroso, ele existiu, não é ateu?
Como Jesus poderia ter vindo fisicamente, num cavalo, pocotó, 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 no ano 70, se no ano 70 ele já habitava em toda a carne dos eleitos? E aí? Como é que ele vai vir hoje? Como é que ele vai vir nas nuvens hoje? Se ele já habita aqui, ele seria a segunda pessoa da Trindade? É? João 16, 7. O que foi que ele disse? Importa que eu vá e envie o Consolador. Se eu não for, ele não vem. Se eu for, eu vou lhe enviarei. Ó, João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá. Por quê? Se eu não for, o Espírito Santo Consolador não virá a vós. Mas, quando eu for, eu vou lhe enviarei. E isso aconteceu quando? Em Atos 2, Pentecostes. Jesus subiu em carne, foi necessário que ele subisse em carne para que todos vissem. Né? Claro que a carne lá se decompôs, porque carne e sangue não entra na glória. Então, pessoal, nossa, ele está subindo. E de fato ele subiu. As pessoas viram Jesus ressuscitado. Ele não poderia ter ressuscitado em espírito. Ele ressuscitou em carne para que todos vissem, para que testemunhasse e concluísse o que? A sua obra literária, que foi a Bíblia. Atos 2, aí começa Atos 2 aí. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio no céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas. Tem nada de terra de canta lipa na chulipa, como de fogo, a expressão que ele usa, as quais pousaram sobre cada um deles. 4 ou 6, e todos foram cheios do Espírito Santo. Interessante que tem gente que diz, eita, se você não fala terra de canta lipa na chulipa, você não tem o Espírito Santo. Oi, Jesus falava línguas estranhas? Paulo falou de inferno? Responda aí, pastor, teólogo, bota aqui embaixo. Onde é que tem Paulo falando de inferno? Se tiver uma tradução em Filipenses, Paulo falando de inferno, se você ler o contexto, Paulo está se referindo ao lugar dos mortos. Inferno significa sepultura. Jesus, quando falou de inferno, ele se referiu ao Geena, que era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém e que hoje é um ponto turístico de Israel. Nesse crematório, nesse lixão, jogava-se pessoas e animais mortos, enxofre, o fogo não se apagava e os velhos bratavam. Jesus em Mateus falou muito mais do inferno do que do céu. Tamanha é a gravidade. Eu passei 14 anos dizendo isso. Ele se referiu ao Geena. Inferno significa sepultura. Falar novas línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações, circunvizinhos de Israel, todo mundo de Israel, debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar terra de canta lipa na chulipa. Não, falar na sua própria língua que foram nascidos, na sua própria língua materna. Eles estavam vendo ali, os judeus ali falando, os caras falavam outro idioma. É como se eu estivesse aqui com um grupo ali de brasileiros e tem um japonês aqui no altar, no púlpito aqui, no salão. E eu começasse a falar japonês. E os japoneses disseram, nossa, esse camarada Júlio Chaves está falando a minha língua, o meu idioma. Por isso que Deus deu o dom de línguas para que eles pregassem nos países vizinhos, porque era necessário pregar o evangelho por toda a terra de Israel. Como nessas terras aqui, nesses países, existiam vários idiomas, Deus deu o dom de línguas. Não tem nada de lalala, lelelé, lilili, lololó, lilulu. Não tem nada de terra de canta, lipa na chulipa. Línguas e idiomas sempre foram línguas estrangeiras. E hoje não existe mais isso. Porque antes existia uma finalidade, um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. Era necessário que todos ouvissem o evangelho da circuncisão ou da incircuncisão. Por isso que Deus, na época, derramou o dom de línguas estrangeiras nos eleitos, nos discípulos. E todas as nações que estão debaixo da terra, do céu. Então vamos lá. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Olha só. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí tem gente que bota aqui, Júlio, eu falava línguas estranhas.
Não, você falava lá, 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 lé, 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 li, 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 lololó, lululu. Isso não era línguas estranhas. Você foi vítima de um sistema religioso. Você acreditou nisso aí. Ou seja, é uma hipnose, um ambiente, algo do cérebro, da mente, e fez com que você acreditasse que terra decanta, lipa na chulipa é língua estranha. Você não falava. Aí eu digo à pessoa, qual era a língua estranha que você falava, além do português? Porque terra decanta, lipa na chulipa nunca foi línguas estranhas. Línguas estranhas eram línguas estrangeiras. Hoje não existe mais. Repito, se o teu pastor fala terra decanta, lipa na chulipa, cai fora. Ele está te enganando e ele sabe disso. Olha todo mundo aí. Pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, eles falavam outros idiomas. E para essas pessoas entenderem a pregação do evangelho, da circuncisão que Pedro pregou, para dizer a esses judeus que Jesus era o Messias, Deus tinha que derramar a unção, o dom de línguas. Olha todo mundo aí na Bíblia. Enquanto os evangélicos acreditarem que mundo e terra é mundo, planeta e terra, planeta, vão continuar sendo enganados. Mundo de Israel, terra de Israel, pardos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, e Egito, e partes da Líbia. Tudo isso eram vários idiomas. Junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Se eles fossem falar um idioma deles, essas pessoas de pardos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, vai dizer, oxe, esses caras estão falando o quê? A gente não está entendendo. Deus deu o dom de línguas para que eles falassem e os pardos, os medos, elamitas, Capadócia, Ponto, Ásia, Cirene, entendessem. Porque Deus derramou sobre eles o dom de línguas estrangeiras. 12, 14, todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E outros zombavam, diziam, estão cheios de mosto, esses homens estão embriagados. Olha, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse, homens judeus, todos judeus ali, e todos os que habitais em Jerusalém, sejavos isto notório e escutai as minhas palavras. Pedro disse, estes homens não estão cheios de mostos, estes homens não estão embriagados, como alguns pensais, como vós pensais, sendo já a 3ª hora do dia, estava cedo. Os judeus, eles não estavam embriagados, porque estava cedo ainda. Os 3 vícios dos judeus eram pescar, fazer menino e encher a cara de vinho. Pedro está dizendo, ei, ainda está na 3ª hora, ninguém aqui encheu a cara de vinho ainda não. É isso que Pedro está dizendo. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha, Joel 2, 28, 29 e 30. Ele profetizou isso aqui, que isso aqui iria acontecer nos últimos dias. Ó. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos filhos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Quer dizer, tudo isso aconteceu fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2, 28, 29 e 30, que nos últimos dias isso iria acontecer. Ou seja, esse episódio de Atos 2, a festa de Pentecostes, foram nos últimos dias. Esses acontecimentos foram nos últimos dias de Israel. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas, naqueles dias e profetizarão. Joel profetizou e aconteceu aqui em Atos 2, Pentecostes. E farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo da terra, na terra, sangue, fogo e vapor de fumo, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia, que foi o dia do juízo, estava perto de chegar. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação. Agora, isso aqui, para mim, foi uma figura de linguagem. Agora, ainda que tenha sido literal, aconteceu naquela época. Sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Eu creio que foi
Não foi literal, foi uma figura de linguagem. Mas se foi literal, o sol, a lua se transformou em sangue e o sol se converterá em trevas. Se é literal, aconteceu na época. Eu creio que foi uma figura de linguagem, mas literal ou figura de linguagem aconteceu na época. Não tem nada a ver com os dias de hoje. 28 a 32. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Tem gente aí que diz que a carne é inimiga de Deus, que Deus não governa a carne no nosso meio. Como é que pode um negócio desse? Deus fez o que? A árvore do conhecimento e do mal. O Espírito Santo habitou em toda a carne. Como é que Deus vai fazer uma carne para frustrar os planos dele? Ele não seria soberano. A carne vai frustrar os planos de Deus. Se você fosse fazer uma criatura, essa criatura iria lhe desobedecer? Claro que Deus é soberano, claro que a carne faz a vontade dele, que ele usa o bem ou o mal para fazer os seus propósitos, os seus desígnios. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos. Eu estou falando aqui, Joel 2, 28 a 32, que é justamente o que aconteceu em Atos 2 Pentecostes. Está vendo aí? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias, e Pedro bota aqui, os profetas Joel falou, aqui, que Joel disse, exatamente o que aconteceu em Atos 2, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque a grande tribulação agora estava perto de acontecer no ano 70, e aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo, ou seja, morreria antes da grande tribulação, o espírito dormia. E aquele que não creu foi condenado. Condenado a quê? A passar pela grande tribulação. Por isso que Jesus disse em Marcos 16, 15 e 16, ide por todo o mundo de Israel. Disse para quem? Para os discípulos. Paulo não tinha sido levantado. Pregai o evangelho. Que evangelho? Da circuncisão, para dizer aos discípulos, dizer ao povo que Jesus era o Messias a quem os profetas profetizaram. Por isso que Pedro pregou aqui em Pentecostes, e 3.000 judeus foram salvos. Aí a religião, para ganhar dinheiro, meu irmão, vamos fazer o ID de Jesus, vamos ganhar almas para Jesus. Que Jesusinho, né? Eu não sei quem é mais fraco, o Jesusinho da religião evangélica ou o Deusinho aí da graça. Que a carne está frustrando ele. Se a carne estivesse frustrando ele sendo onisciente, já desobedeceu a ele Adão quando comeu da árvore do conhecimento do mal. Deus sabia e mesmo assim ele botou. Não, a desobediência de Adão foi sim da vontade de Deus. Caso contrário, eu matava Adão e Eva e trazia os dinossauros de volta. Eu fazia a mortalidade ser maior do que a natalidade, até zerar. Não tem mais ninguém, porque Deus fracassou. Então Joel está profetizando aqui o que aconteceu. Mateus 24, de 1 a 3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles, dizendo os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, e que o sinal haverá da tua vinda no fim do mundo. Isso aí os teólogos, os ateus teólogos, ex-pastores, usam isso para dizer que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. 4,7. E Jesus respondendo disse, acautelai-vos, que ninguém vos engana, apontando para um grupo de pessoas. Porque muitos virão no meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis, vocês, meus discípulos, ouvireis rumores de guerra, guerras e rumores de guerra. Vocês, e ouvireis, você vê que foi uma palavra para a época. Primeira Guerra Mundial, Jesus não voltou. Segunda Guerra Mundial, Jesus não voltou. Peste negra, Jesus não voltou. Essa pandemia, Jesus não voltou. Agora tem pastor dizendo aí que Jesus está voltando por causa dessa guerra de Israel. Eles não perdem a oportunidade de levar medo e terror. São lobos, são cães gulosos, são pilantras. Essa é a estratégia para manter os empregos desses caras. Medo e terror. Se o povo entender a graça, essas chamadas igrejas que são arapucas, são alçapões, são verdadeiros antros, lugar asqueroso propenso à corrupção, todas elas fecham. Os pastores vão entrar no mercado de trabalho e o povo feliz. R.R. Soares abandonou a medicina para ganhar 10% de oferta dos eleitos de Deus. Silas Malafaia, que tem mala até no nome, abandonou a psicologia.
E ouvireis guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, meus discípulos, porque é necessário, é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação de Israel e reino contra reino. Não tem nada a ver com essa guerra do Hamas com Israel. Absolutamente nada, gente. Isso aí não é profético, isso aí não está na Bíblia. Mas aí não falta oportunidade para os camaradas Neite, isso aí está na Bíblia. Medo e terror. E haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Tudo isso já acontecia na época. Do 8 ao 12. Mas todas essas coisas são os princípios da dores. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, meus discípulos. Vão entregar vocês, para vocês, meus discípulos, serem atormentados. O que é que nós temos a ver com isso? Então, vos, grupo de pessoa local, vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos são, e sereis, vocês, sereis odiados de todas as nações de Israel por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos se esfriará. Os pastores trazem isso para o dia de hoje. Precisamos de um avivamento, gente. Então por que tu não faz Atos 2,45 e vende todas as tuas propriedades e dá aos pobres? Não é avivamento? Atos 2,45. Se você está passando por um grande avivamento, faz isso. Atos 2,45. Distribuíam tudo, a alegria, uma coisa maravilhosa. Vamos vender tudo que a gente tem e distribuir segundo a necessidade de cada um. Esse foi o verdadeiro avivamento da igreja primitiva da época. 13 ao 16. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo da grande tribulação. Ou seja, era possível perder a salvação. Salvação da grande tribulação. Não tem nada de salvação do Espírito. E este evangelho, e este controle, e esta Bíblia, esta, está pegando. E este evangelho, que evangelho de Paulo? O evangelho da incircuncisão? Não, da circuncisão, que era para dizer aos judeus que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. A gente viu em Atos 2, em todo o mundo, em testemunho a todas as nações de Israel. E então virá o fim. O fim foi no ano 70. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Cadê o lugar santo? O lugar santo hoje é dentro de mim e de você. O lugar santo era o templo de Jerusalém, que Daniel profetizou e que acabou, se cumpriu. Está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, tá brincando aí, né? Toda vez que eu leio esse versículo, dá vontade de tomar uma aguinha. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Sabe o que é que os pastores dizem com relação a isso? Os cabas são tão canalhas, são tão pilantras, que ele chega para o evangélico e diz: meu irmão, você fez teologia, você fez o terra de canta lipa na chulipa, você tem que compreender a exegese e a hermenêutica. Esse negócio de exegese e hermenêutica, para mim, é duas velhinhas fofoqueiras. Não tem isso na Bíblia. Isso é para enganar os evangélicos. Pastor, o que significa os que estiverem da Judéia fujam para os montes? Meu irmão, Judéia é o lugar onde você está passando a sua tribulação. E os montes é o seu lugar de oração, meu irmão. Onde é o seu lugar de oração? Ah, pastor, eu me tranco no quarto. Pronto. A Judéia é essa dificuldade que você está passando, essa tribulação. E a palavra está dizendo para você que se você está na Judéia, vá para os montes, vá para o seu quarto. E as ovelhinhas evangélicas acreditam nisso. São pilantras. 17 a 21. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar. Então ele faz essa alegoria aqui, né? 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo e até agora. Não haverá, nem tampouco há de vir. Ou seja, essa grande tribulação que aconteceu no ano 70, nunca houve e nunca mais haverá. Mateus 24, 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. Figura de linguagem, né?
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens no céu com poder e grande glória. Isso não é literal. Como é que ele vai vir se no ano 70 o Espírito Santo já habitava em todo mundo? Aí ele bota aqui, ó, 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração. A geração tinha 40 anos. Então, esta geração, Jesus começou o ministério com 30 anos, né? 30 a 33. Esta geração, mais 40 anos, acabou a geração. Não passará esta geração sem que algumas coisas dessa aconteçam. Todas estas coisas, o sermão da montanha, todas as profecias, todas estas coisas aconteçam. Todas. E já está próximo o fim de todas. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Jesus veio apenas para Israel. Apenas para Israel. Jesus de Nazaré não existe mais. O sangue de Jesus tem poder. Não tem mais sangue, ele não sangra mais, ele é espírito. Mateus 26, 28. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, do novo pacto, que é derramado em favor de muitos, não de todos. Aí vem um evangelho que diz, é por todos. Mas Jesus disse muitos, mas o meu pastor disse todos. Que todos? As ovelhas perdidas de Israel. Olha aqui. Então João 3,16, porque Deus amou o mundo. Que mundo? O mundo de Israel. Aí o pastor diz, o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo, e os evangélicos acreditam nessa mentira. E ele respondeu, eu fui enviado apenas. O que significa apenas? Somente, senão as ovelhas perdidas de Israel. Apocalipse 14, 7. Olha aí, a volta de Jesus que os ateus não aceitam. Não tem um entendimento. Os pastores, os teólogos, os ateus que estão dizendo que Jesus mentiu quando falou sobre a segunda vinda. Não mentiu, ele falou a verdade e a volta dele foi um juízo sobre Israel. Ele disse em alta voz, João, temam a Deus e glorifiquem, pois chegou, verbo presente da época, chegou, é chegado a hora do seu juízo. Juízo de Israel. Ele veio para Israel e a volta dele foi o juízo de Israel, que todo olho viu. Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a volta dele, que foi representada pelo juízo de Israel. Essa frase, Jesus está voltando, gera muita receita para esse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. E os ateus que abraçaram o ateísmo como profissão não compreendem, são ex-pastores que nunca tiveram esse entendimento e fica aí mentindo aí, ganhando dinheiro, que o ateísmo virou uma profissão no YouTube, dizendo que Jesus mentiu quando falou da sua segunda vinda. Como Jesus poderia ter vindo fisicamente no ano 70, se no ano 70 ele já habitava em toda a carne dos eleitos? Como é que Jesus pode vir hoje se ele já habita dentro de mim e você? Essa é a mensagem. Jesus não mentiu sobre a sua segunda vinda. Eis que venham com as nuvens. Nuvem significa juízo, e todo olho verá. Até os mesmos que ultrapassaram, que o rejeitaram, que furaram ele, que rejeitaram a palavra, que ouviram a palavra e não aceitaram. Eles viram a volta de Jesus, que foi representada pelo juízo sobre Israel. E todas as tribos da terra, olha só, eu participei 12 anos da tribo evangélica. É a porta do inferno. Você, quando aceita Jesus, você entra no inferno. É literalmente o estado de espírito que os evangélicos vivem, né? No inferno. É isso aí, abençoado. Peço que você acesse a playlist do canal, tem mensagens focadas em determinados temas. Eu tenho mensagem só da volta de Jesus, só de dízimo, essa aberração, só de inferno, só de salvação, só de pecado, que são heresia. Não somos pecadores. Lobos na graça, esse sistema religioso corrupto. Não dê dinheiro a nenhum pregador. E se der, se você deu, faz aquela frasezinha, aquela pergunta básica. Ei, prestação de contas. Não presta conta. Oi, se o negócio é transparente, tem que prestar conta, né? Olha aqui, meus irmãos, eu arrecadei 20 mil. Está aqui 20 mil de cesta básica, 20 mil de brinquedos para criança. Por que não presta contas? Porque é corrupção, gente. É fraude, é golpe.
Porque se existe transparência, seria até maneira de levar crédito, idoneidade. Olha aqui, nossa, esse camarada, ele arrecadou, mostrou o extrato, 20 mil reais, e ele mostrou o extrato, 20 mil reais de cestas básicas. Te vê aí esse sistema religioso corrupto, me dê aí 900 reais para eu dar para o orfanato. Cadê o vídeo do orfanato? O orfanato é a família dele, gente. Acorda, povo de Deus. Está aí na graça, sendo enganado por esse maldito sistema. Pessoas que não prosperaram nas suas profissões, no sistema religioso evangélico, estão ganhando dinheiro aí com um sistema religioso chamado graça. Sistema corrupto do nosso meio. Não dê dinheiro. 1 Coríntios 9,18, que apresenta o evangelho de graça, gratuitamente, sem cobrar nada de ninguém, disse Paulo. As arrecadações de Paulo eram para pobres e necessitados. Esse pastor aí não é pobre e necessitado, não. Esse canguloso que está aí na graça não é pobre